As são feitas para homens e adaptadas para mulheres. Mulheres grávidas são proibidas de terem os seus filhos, de fazerem os partos algemadas, porque isso não existe. Dentro do ambiente da prisional, a gente favorece a ligação dessa mãe com essas crianças, né? Desde a gestação, elas são orientadas que elas vão poder ficar com seus bebês, então esse vínculo é formado. Então a gente acredita que a gente possa ainda fazer algumas intervenções de melhoria para que essa criança seja amamentada e a mãe tenha a possibilidade disso. Que o fato dela estar naquele ambiente não vai impedir ela de amamentar. O vínculo da amamentação é essencial, tanto da forma nutricional como emocional. A questão da mãe com o bebê, o contato físico, o cheiro, escutar a batida do coração, a temperatura da mãe, isso ocasiona um vínculo eterno. Durante o primeiro ano, o principal alimento dessa criança ainda continua sendo o leite materno, apesar de que a partir do sexto mês a gente tem introdução alimentar. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria. O risco dessa criança não ser amamentada, ela pode ter risco de ter diarreia por causa da manipulação, ela pode ter risco de ser hiperalimentada, pode ter risco de ter obesidade, porque ela chorou, ela come. Ela pode ter risco de ter desnutrição. Se dentro da penitenciária tiver uma estrutura, então eu não vejo o trauma que causaria. A política do presídio feminino é assim: grávida e bebê é prioridade. A cela comum, elas são literalmente celas. Não existe um banheiro privativo, existem os bois, que chamamos no presídio, né? E a cela especial, ela é em forma de quartos. Não é mais em forma de cela, são quartos. Existe uma área de convivência, que é uma sala, um hall onde fica a televisão, onde as internas têm a sala de convivência que nós chamamos. E tem um banheiro, que literalmente é banheiro com vaso, com chuveiro quente. Dentro do presídio feminino, as crianças têm... A ala berçária, ela é bem colorida. Ela tem várias... A ala de convivência tem desenhos, tem gravuras. As crianças têm acesso a brinquedos. Então, eles têm aparentemente têm uma vida comum, como uma criança que está em liberdade. Cada quarto também tem uma cama e um berço para cada mãe com seu bebê. Não é uma ala superlotada, né? E elas ficam ali. Tempo mínimo, quando a interna tem família, quando o bebê tem para onde ir, ele fica no mínimo 6 meses, que é o prazo da amamentação. E o prazo máximo foi um bebê por nome de Mohamed, que a mãe era estrangeira. Então, como ele não tinha, a mãe não queria mandá-lo para adoção e pelo fato dela ser estrangeira, o presídio conseguiu, junto com a vara de execuções penais, manter essa criança dentro do presídio até 1 ano de idade. Bom, a lotação da ala das grávidas, hoje nós temos 9 grávidas, a ala tem capacidade para 24 mulheres, né? Então está vazia, considerando a questão da lotação, e a ala dos bebês, nós temos 11 mulheres com 11 bebês, e exatamente a quantidade de quarto que nós temos, então assim, 1 por quarto. O artigo 89 da Lei de Execuções Penais, ela descreve qual deveria ser a estrutura, né, para se ter dentro dos estabelecimentos prisionais femininos. Dos 6 meses, né, do nascimento até os 6 meses, tem que ter um berçário, com inclusive a fiscalização interna sendo do sexo feminino. E depois dos 7 anos tem que ter uma creche, né, que pode ser até os 7 anos de idade, se a mãe for a única pessoa responsável pelo bem-estar dessa criança. Caso contrário, pode deixar com algum parente ou familiar, ou ainda, inclusive, entregá-lo à adoção, conforme prescreve a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. As mães presas têm 6 meses para amamentar, cuidar e dar carinho aos filhos.
Após essa idade, os bebês são entregues a parentes ou para adoção. É o chamado desligamento. Hoje, o que nós não temos é uma creche. Nós temos uma direção extremamente pró-ressocialização e que tem total interesse que tenha uma creche, só que falta estrutura realmente financeira e parte do governo. Poucas vezes a gente recebeu fralda realmente que veio da Secretaria de Segurança ou da Secretaria de Saúde. Leite é a primeira vez que a gente vai receber vindo da Secretaria de Saúde. E nesse tempo todo a gente tem que se virar assim, com doação de parceiros. Muitas crianças nascem no sistema penitenciário, tendo em vista que as mães, na maioria das vezes, são presas tentando entrar com entorpecentes nas penitenciárias, tentando visitar o marido ou o companheiro. Para essas crianças, o ordenamento jurídico brasileiro assegura o direito à vida, à saúde, à alimentação, dentre outros direitos previstos, né? De acordo com o artigo 227 da Constituição, complementado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, que em seu parágrafo 3º do artigo 3º diz que todos os direitos ali enunciados se destinam a todas as crianças sem qualquer discriminação quanto ao nascimento, quanto à família ou à comunidade que viva, né? Agora, uma coisa é o que a lei assegura e outra é a realidade nua e crua desses estabelecimentos penitenciários. Não se sabe ainda o quanto foi implementado, a depender da unidade da federação. Sabe-se que a Lei 7.210, que trata da execução penal, até hoje, apesar do seu tempo de implementação, não foi ainda totalmente estruturada. De modo que os presos, na sua maioria, ainda têm os seus direitos violados por conta da deficiência do serviço do Estado. Há uma falta de estímulo para as crianças que estão aqui, porque apesar de ficarem em um alojamento muito melhor do que as presas comuns, né, a verdade é que não tem aquela liberdade de ir para o banho de só a hora que quer, de fazer uma comida diferenciada, nada disso. A partir do 4º mês, a gente começa a inserir um outro tipo de alimento, lógico, prescrito pelo pediatra, nada que é feito assim se não for com acompanhamento. E aí, preparando essa criança para poder ela sair do presídio com 6 meses. As consequências dessa resultante são imensas, não só para o próprio preso, mas também para essas crianças, né? Por conta do desenvolvimento que fica prejudicado em razão dessas deficiências de estrutura. A própria Lei 8.069, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz todos esses direitos previstos e ainda mais como em plano o dever à família, à sociedade e ao Estado de, com prioridade, assegurar esses direitos, colocando inclusive a salvo de qualquer discriminação, de qualquer violência, de qualquer exposição ou opressão. Nesse sentido, a mãe é a primeira a violar os direitos do próprio filho, por conta da sua condição social ou mesmo intelectual, não se sabe, não se tem estudos que se possa conhecer com relação às causas que levam as mães a praticarem crime, quando não em nome do amor pelos seus companheiros e maridos. E muitas vezes essas mães não têm outras pessoas com quem deixar os filhos. A grande maioria, 90%, é reincidente
e 90% tem 5, 6 filhos, que esses filhos já estão sendo criados pela avó, uns são criados pela vizinha, ou são criados pelo padrasto. Então, elas não têm esse sentimento assim, meu filho, eu vou cuidar, eu vou parar de fumar durante a gravidez. Não. Tem casos até de internas que já gestantes já foram flagradas, né, usando até o próprio crack na situação de gestante. Temos que buscar outras saídas, porque se fôssemos respeitar na íntegra a dignidade da pessoa humana, da criança, em respeito à sua liberdade, né, com toda a prioridade para o seu desenvolvimento, poderia ser um nicho para aquelas pessoas que fazem do crime meio de vida. A situação é delicada por conta exatamente dos limites, né, que se deve impor às mães dessas crianças que se encontram nessa situação. A visão do Poder Judiciário com relação à dignidade e à defesa da pessoa humana é sempre defesa dos direitos fundamentais e dando a proteção maior e possível à dignidade da pessoa humana, né? Volta e meia a gente vê publicações aí, até a própria imprensa noticia decisões do Supremo Tribunal Federal, sempre nessa linha da defesa dos direitos fundamentais e sempre prestigiando a dignidade da pessoa humana. A mãe que se recusa a amamentar o filho durante o período de aleitamento pode sim sofrer a perda do poder familiar, tendo em vista que existem outros mecanismos de a mãe proteger o filho. E como a própria Constituição, no seu artigo 227, fala que é dever da família, em primeiro lugar da sociedade, posteriormente do Estado, uma delas é a alimentação. Então ela deixa de garantir o direito da alimentação que cabe a ela nesses primeiros meses de vida. O fato de que a lei que determina a obrigatoriedade de amamentar a criança, prevista no inciso 50 do artigo 5º da Constituição, não chega a violar o princípio da dignidade da pessoa humana da criança, até porque a criança não tem consciência e nem capacidade de percepção dessa violação. Toda essa problemática ela só demonstra a falência do próprio sistema penitenciário. A prisão privativa de liberdade não consegue dar respostas nas prevenções do crime. Já entrou em trabalho de parto, sim, dentro do presídio feminino, não chegou a ganhar dentro da cela, ganhou no corredor. O parto foi feito no chão pelas agentes penitenciárias que improvisaram para que a pequena Esther viesse ao mundo. A mãe deitou em cima de um saco de lixo. Tá respirando direitinho. Tá chorando. As agentes contaram que não deu tempo de levar a mãe até o hospital. O parto terminou bem, mas a Associação dos Agentes Penitenciários reclama que há outras 18 mulheres grávidas na colmeia e não há nenhum médico, enfermeiro e nem mesmo enfermaria. A Secretaria de Justiça informou que possui uma equipe com médico e enfermeiros que não estava presente na hora. As agentes penitenciárias prestaram atendimento à grávida que aparece no vídeo até a chegada do SAMU. Mãe e filha foram levadas para o Hospital do Gama e passam bem. Existe, logicamente, projetos que querem manter as crianças até 2 anos, até 7 anos. Na verdade, é um complicador, porque assim, a estrutura penitenciária não é para isso. O Estado, às vezes, não tem condições de prestar aquela assistência material no tempo que se é devido, porque a gente sabe que existe uma burocracia. A assistência material dada para os bebês não existe dentro do sistema. O ideal seria que essas mulheres fossem colocadas em prisão domiciliar com uso de tornozeleiras do que ficasse aqui. Ao julgar o caso, o ministro Celso de Mello se baseou nos termos do Código do Processo Penal, no Estatuto da Primeira Infância e também nas regras do Tratado Internacional de Bangkok, que foi aprovadas pela ONU e acolhidas pelo Brasil. O entendimento foi que, por ter um filho de 18 meses, a mulher teria o direito de conversão de prisão preventiva para prisão domiciliar, até o trânsito em julgado da condenação penal. O ministro ressaltou também que a Constituição Federal determina a proteção integral à criança, que nesse caso é o filho da jovem que não pode sofrer consequências pela mãe supostamente ter cometido tráfico de drogas. As internas da ala berçário e as gestantes são as que mais dão trabalho no sistema.
Nos Estados Unidos, existem apenas 8 prisões que permitem que os bebês permaneçam com suas mães que estão cumprindo penas privativas de liberdade. Entre elas está a de Segurança Máxima de Nova York, a instalação correcional aberta em 1901, que tem capacidade para 29 mães com seus bebês. A estadia tem duração de até 18 meses, se a mãe for colocada em liberdade ou em liberação de trabalho até então. Existem alguns requisitos para que as mães sejam colocadas nessa instalação. Entre eles, a mãe deve dar à luz sob custódia e analisar como foi a natureza do crime. Os bebês são levados a uma creche onde recebem os cuidados de outras internas, enquanto as mães vão à escola, programas vocacionais ou durante o horário de trabalho. Esse é o exemplo de um estabelecimento prisional que deu certo, pois o Estado cumpre com a sua função de ressocialização da interna, bem como respeita a dignidade da pessoa humana do menor.